programa de hoje, um dos juristas brasileiros de maior destaque. Você precisa ter projeto. Você precisa ter projeto. E você precisa ter projeto. E não pode ter projeto. É o quê? O cara que lutou contra o gigantesco esquema de corrupção. Desculpa, você não sabe o que você está falando. Mas, Moro. Direto de Maringá para o Senado em Brasólia, o homem da Lava Jato. Com vocês, Sérgio Moro. Zuzu animado, hein? Animadíssimo no off. Você viu? Uma apresentação animada. Muito animada, tem que receber com carinho nosso E convidado. aí, Moro, tranquilo? Ou Precisa ter projeto, né? projeto? Mas ó, deixa eu te falar, é a terceira vez que eu venho no programa. Exatamente. Eu posso pedir música, mas não vou falar o nome do programa que é do concorrente. Entendi. Ela é ruim. É isso aí. E aí, Moro, como é que tá lá? Como é que tá lá em Brasília? Vocês estão começando lá agora? Olha, eu, particularmente, estou entusiasmado, assumindo essa função de senador. Então, uma série de desafios e aprendizado. A gente sabe que vai ser difícil. Tem algumas pautas que eu defendo que tem muita resistência no mundo político. Por exemplo, combate à corrupção. Os caras te odeiam lá, né? Não é assim. Você sente pelo olhar. Você tem ideia que os caras te odeiam naquele Senado, né? Você chega lá, sai todo mundo na salinha, eu tô ligado, eu tenho minhas fontes. Senta longe do almoço. Tem muita gente boa e no fundo assim também o relacionamento é cordial. Tem uma diferença de ideias e muitas vezes de propósitos com vários, mas nós temos que lutar pelo que a gente acredita. O contexto do governo também é ruim, porque vou estar na oposição. Eu não acredito nessas pautas do governo. Essa âncora que estão falando fiscal, também quero ver o que é isso. A única âncora que a gente está vendo até agora é a âncora para deixar o país para trás, né? Para o país não avançar ou para afundar. Não. Mas tem uma vantagem. Fazer oposição muitas vezes é mais fácil do que ser a situação que você tem que apresentar o resultado. Do que passar pano. Vê o Lauro Jardim. Nossa lá, Senhora. Ele tem que Nós vamos mandar enceradeira lá pra ele. Isso, nós vamos mandar enceradeira. O pano. Agora me fala uma coisa, por exemplo. Você sabe que veio aqui o Cunha também, que não gosta de você. Os caras não gostam de você, porque falaram que você deu uma pernada Você deu uma pernada lá na época da Lava Jato. Na época da Lava Jato, que teve a pernada. Ele confessou os crimes? Então, mas é isso que eu tava falando. Porque isso aí, que eu tava falando, eu falei, não, mas aquilo lá foi meio aquela lei rico americana, que era pra pegar peixe grande, o esquema que foi feito. Falou, não, mas isso não está dentro da lei. Isso não está dentro da lei. Foi uma manobra para... Você acha que isso vai mudar uma hora aqui no Brasil? Ou não tem jeito? Ou nós vamos ter que conviver com essa... Porque, porra, tem réu confesso ali. Sim. É verdade. Tem réu confesso. É um absurdo. O réu confesso. Eu falo, não, eu realmente roubei, eu tô devolvendo e tal. Aí Mas eu peço desculpa. Mas eu peço desculpa, mas nada vai acontecer. Você acha que vai mudar isso? A gente fez tudo direitinho, ninguém atropelou a lei na época. O que acontece é que houve uma reação política forte de vários dos poderes e começaram, por exemplo, a anular a condenação com base naquilo que chama de tecnicalidade. Se for ver lá o processo do Cunha, né, o que está descrito dentro do processo? A Petrobras compra campos, direitos de exploração de campos de petróleo em Benim, tá? É uma compra lá na África. O dinheiro é depositado numa conta da compradora que era uma offshore e no rastreamento do dinheiro, $1 milhão vai para uma conta que era controlada para o Cunha. Então, esses são os fatos. Né? E ele foi condenado em primeiro grau, em segundo grau, tudo por corrupção. Depois vem o entendimento lá do Supremo de que o caso dele tinha que ser julgado na Justiça Eleitoral. O que $1 milhão tem a ver com uma conta lá na Suíça? Mas é um tipo da causa, Emílio, que a gente tem que lutar. Nem que a gente tenha esses reveses, esses retrocessos, tem que insistir, porque a gente quer viver num país que seja mais decente. Agora, muitas vezes é cara de pau do fulano chegar aqui e se dizer injustiçado. É muita cara de pau. Não, o cara não vai assumir também. Mas, ô Moro, lógico que a gente tem que enaltecer o trabalho da Lava Jato, todo mundo sabe disso. Mas acho que a crítica que fazem para o senhor é quando você foi para a política. E até fazendo uma cronologia, a primeira vez que você veio aqui, você estava trabalhando já no governo Bolsonaro. E eu perguntei, Moro, você quer ser presidente? Ele falou, não tem possibilidade de eu ser presidente. Por que você foi pra política e saiu do juiz? Porque o juiz você tinha moral, era o herói. Quando você foi pra política, começaram a descer o cacete em você.
Vê o que fizeram agora aí com o juiz Marcelo Bretas, acho que ele foi afastado injustamente. Certo. Então a pessoa fala, você não devia ter saído da magistratura, porque a sua saída é que prejudicou. Não, na verdade o que aconteceu é que houve uma reação política. Então quem que são os culpados por esse retrocesso? A gente tem que ver lá quem anulou decisão, quem alterou lei para fazer as coisas mais difíceis. Agora, quem lutou pela continuidade do combate à corrupção, que foi o meu caso, quando fui para o governo, e sempre mantive essa linha de coerência, e vou manter agora, a gente, por exemplo, requereu lá, vamos tentar lutar pela aprovação da prisão em segunda instância, isso a gente não tem culpa de nada. O que aconteceu foi que as circunstâncias da vida, dessa reação política, inclusive, me levaram a entrar na política para defender aquilo que eu acredito. E se proteger também? De certa maneira também, né? Eu vejo esse processo aí do CNJ, tudo bem, tem que apurar os fatos, mas o CNJ, na minha opinião, com todo respeito ao CNJ, vamos deixar muito claro, respeito às instituições, o afastamento, a meu ver, é uma decisão equivocada. Eu não consegui ver nada de substancial. Você vê até as matérias de jornal, você tenta entender, mas por que afastaram mesmo, né, o indivíduo lá? Alguma coisa assim, recebeu dinheiro, condenou alguém injustamente, absolveu alguém culpado de uma maneira inapropriada? Não tem nada disso. O que existe é aquele velho discurso na linha, né, do que chega o fulano aqui e diz, que violaram a lei. Não. Processo penal tem que ser assim. O cara cometeu um crime, tem que pagar. Esse é o mundo civilizado. Quando isso não acontece no Brasil, ao invés de pôr a culpa em quem é responsável por fazer que as engrenagens não funcionam, vão para cima das pessoas que tentam fazer a engrenagem funcionar. Então tem uma inversão de valores muito grande. Ô Moro, muita gente fala que o sucesso da Lava Jato foi uma questão premeditada sua, do Dallagnol, para entrar na política. E eu queria até fazer um paralelo com o senhor, falando assim, pensando no Supremo Tribunal, porque nós tivemos um vácuo ali de poder onde os juízes começaram a assumir muito protagonismo. Você acha que, de certa forma, isso levou o Supremo Tribunal Federal a ter mais poder? E também a sua opinião sobre o Supremo no momento? Não tinha uma premeditação para ir para a política. Quando eu fui, já falei sobre isso no passado, né? Mas quando eu deixei a magistratura e fui para o Ministério da Justiça, a minha percepção sempre foi que eu seria um técnico, como era o Paulo Guedes. E era assim que era tratado pela imprensa. Inclusive foi elogiada a minha ida. Agora, quando o caminho daquilo que eu acreditava foi cortado ali no governo, eu saí, mantive a minha coerência. Agora é uma outra realidade. Daí eu me vi numa realidade, olha, para continuar empunhando a bandeira que eu acredito, o caminho que eu tenho que percorrer tem que ser na política, porque eu não consigo voltar mais à magistratura. Mas eu estou satisfeito com isso. Desde que eu mantenha a coerência, entendeu? Que eu vou fazer, eu acredito que eu fiz tudo certo. O Supremo, o que a gente tem discutido lá no Senado? Tem um grupo de senadores que quer discutir uma reforma do Judiciário. Eu acho que precisa, sim, revisitar o Supremo Tribunal Federal, sem entrar naquele espírito bélico contra lá os ministros, mas, por exemplo, instituir mandato, né, de 12 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal, para os novos que entrarem, acho que é algo salutar. Pensar em diminuir o peso das decisões de um só ministro, porque às vezes tem uma decisão do ministro que suspende uma lei do Congresso. Perfeito. Às vezes algumas decisões assim que poderiam ser um pouco mais refletidas. E principalmente o que eu acredito aqui, Emílio, acabar com esse negócio do foro privilegiado. Para todo mundo, não é porque eu entrei para senador que eu quero isso. Mas é difícil também, né? É difícil. Agora, tem causas que vale a pena serem lutadas, mesmo que elas sejam difíceis. A gente pode fazer alguns paralelos, até histórico, guardadas as devidas proporções. Mas, por exemplo, a luta pela abolição da escravatura no século XIX do Brasil teve altos e baixos, idas e vindas e retrocessos. Mas o pessoal não desistiu. Mas caiu o governo, né? Caiu o regime, porra. Caiu a rainha, o rei caiu. Sim. Mas talvez a gente precise... O Centrão. O Centrão fala, da época. Centrão silencioso. Centrão derrubou. É que nem lá o negócio do voto auditável. Aquilo lá num jantar os caras derrubaram tudo. Foi votado, voto auditável, não sei o quê. Uma noite sentou assim, pá, no outro dia não tinha mais nada. Isso é que é duro. Isso é que é difícil engolir. Engolir o condenado voltar a presidente. Sim. Né? Isso é difícil. Por isso que o povo fica assim. O povo fica revoltado com esse negócio. Eu concordo, veja. Eu particularmente, inclusive no segundo turno das eleições, eu fui apoiar o Bolsonaro. Fui até muito criticado.
mas porque eu tinha tido aquele conflito com o Bolsonaro lá atrás. Mas entre o Lula e o Bolsonaro, eu entendia que é melhor para o país a opção do Bolsonaro, ainda que eu não tenha retirado nenhuma das minhas críticas ou aquilo que eu falei, e ainda que eu tenha minhas pautas próprias. Então eu também fico, vamos dizer assim, não estou feliz com esse novo governo. Mas qual que é a resposta que nós temos? Fazer oposição. Sim. E é o que eu vou fazer. Né? Como muita gente lá no Congresso, embora a minoria no presente momento, que é o novo governo, pretende também realizar. Moro, você acabou de falar do ex-presidente Bolsonaro e teve uma polêmica recente, que está nos jornais, sobre as joias recebidas. Parece que eram 2 pacotes, um foi recebido, o outro está retido na Receita. Eu não tenho a menor base para saber se isso procede ou não. Queria saber se você está a par do assunto e qual que é a sua opinião sobre esse caso. Não, eu não conheço também os detalhes, só pelo que eu vi no jornal. Então é um pouco assim temerário você dar uma opinião. O regime dos presentes é mais ou menos o seguinte: quando o servidor público ele é proibido de receber presentes que tenham um valor significativo, tá? Então isso está lá na legislação. Ele pode receber uma garrafa de vinho, alguma coisa assim. Tem um valor, né? Valor. Agora, acima de determinado valor não pode. Se, no entanto, as circunstâncias e na diplomacia às vezes existe essa circunstância de você recusar o presente e gerar um embaraço na relação diplomática, o presente entra e vai ser incorporado no acervo público. Então essa é a lógica que funciona. Agora, esses fatos têm que ser melhor esclarecidos para a gente poder emitir uma opinião específica sobre esse caso. Olha só, já que foi tocado aí meu nome, tá certo? Queria agradecer primeiramente o apoio com o senhor aí, né, na última eleição. Agradecer o Sam aí a pergunta, depois eu esclareço isso aí, tá certo? Mas eu queria saber do senhor, já que é um grande senador que agora combate a corrupção, tá certo? Queria saber do senhor a respeito dos ministros. Você sabe, foi meu ministro, eu já derrubei vários ministros por pressão. O Weintraub aí foi um desses que me pressionaram. A gente não tem compromisso com isso aí. Queria saber do senhor agora, do Nine aí, tá certo? Tem um ministro lá, tem 2 ministros aí que é do seu partido, tá dando problema. Queria saber do senhor, se o senhor vai pressionar, como o Deltan fez. O ministro aí, né, a gente sabe que teve benefícios aí, tá certo, das comunicações. O senhor vai pressionar ou o partido não deixa você tocar no assunto? Porque o seu partido saiu em defesa aí do ministro da Comunicações. Tá certo? Queria saber a sua opinião a respeito desses 2 ministros do seu partido. Tá certo? Tá ok? Olha, o que acontece? O União Brasil é um partido grande, um partido que hoje ele tem uma certa divisão entre parte do partido que quer fazer, apoiar o governo Lula e parte do partido que quer fazer oposição. A cúpula do partido tem deixado os parlamentares à vontade para seguir uma linha ou outra, ou seja, preservar a independência. Eu estou presente na oposição ao governo Lula. Então eu não tenho relação, né, com essas indicações. Essas questões têm que ser levadas ao presidente da República. Ele que escolheu os ministros, ele que tem que resolver essa situação. Mas o senhor vai pressionar para derrubar? Porque tem indícios claros de que onde tem fumaça, o senhor sabe muito bem que tem fogo. Vai pressionar que nem o Deltan tá falando, e aí, vai tirar esse aí ou vai deixar esse cara aí? Essa é uma questão que compete ao presidente definir. Eu sou oposição a esse governo. Essa é a minha linha clara. Então eu não tenho relação a essa composição lá dentro do governo. E a gente vai defender dentro do Congresso aquelas pautas que a gente acredita. Combate à criminalidade, combate à corrupção. A gente apresentou essa questão aí da prisão em segunda instância, retomou isso aí. A gente também apresentou propostas, né, até a propósito aqui do Sami, a gente apresentou uma emenda lá, uma medida provisória para fortalecer o papel do presidente do Banco Central na decisão do Conselho Monetário Nacional, para proteger as metas de inflação desses ataques que estão sendo feitos pelo presidente Lula. Então a gente mantém a nossa linha de coerência. Sem isso estaria muito pior, sem dúvida, a condição da Mas não é, o PT é ruim. O governo do PT é ruim. Então, quem teve um prefeito na cidade já sabe. É verdade, amigo. Só que essa, por exemplo, independência do Banco Central deu uma blindada. Senão já teria outro presidente descendo juros, a gente estaria na Turquia. Isso é 30.
Se é 30... Laranjinha, quase vermelho. Por falar o 30 é 30. Por falar em 30... O 30 faz o L embaixo da mesa e fica chorando Não fiz depois. L embaixo da mesa. Deixa eu fazer uma pergunta agora, séria. Vamos ver. O Sérgio Moro. Aí não foi sério. Mas agora. a pergunta a será... minha não era séria. A minha minha foi. pergunta é séria. Porque a minha pergunta é política. 50. Porque agora o Sérgio Moro é político. Sim. Não é mais juiz. Candidato. Né? Não, candidato não, sou senador agora. Senador. Acabei de sair de uma campanha. Vamos pensar. Pelo amor de Deus. Ele é servidor. Estava eu pensando com os meus botões. É sempre bom pensar com você mesmo. Vamos analisar o Brasil hoje. O Brasil vai continuar dividido. Não tem dúvida. Eu não tenho dúvida disso, que o Brasil vai continuar dividido entre o canhoteiro e os direita. Porém, o que acontece agora no Brasil? O Bolsonaro tá lá com o Trump, fazendo aquele negócio, meia dúzia ali num restaurante lá em Orlando. Tirando foto comigo. Vai lá, tira 3 fotos, vai, não sei o quê. Bolsonaro come ali no coisa, faz aquela barba lá naquela barbearia. O barbeiro é nosso amigo, inclusive. Tá lá, não se sabe o que os caras vão, se ele vai ser inelegível. Eu acho que ele perdeu muita força, o Bolsonaro. Ele continua com os bolsonaristas, mas eu acho que ele perdeu muita força. O Calango tá lá com aquela vozinha. Aquela voz não dura 4 anos. Vai por mim que eu sou locutor. E o Calango, ele tá com a bigorna da realidade no colo. O Calango tá com essa bigorna e ele já sacou. O nabo. Então, quer dizer, abriu uma avenida para a esquerda e para a direita que o Brasil nunca teve, eu acho. Por quê? Porque eu acho que nem Calango e nem... São 2 nomes já desgastados. São 2 nomes que já estão desgastados, mas vai continuar a polarização. O que você acha? Estou falando uma bobagem sem tamanho ou não? Diga que sim. Diga, você é muito burro. É para responder. Olha, eu acho que ninguém dá para saber o futuro. O que eu vejo, particularmente, é que um governo tem que apresentar resultado. Até o momento, esse governo parece perdido. E a gente está aí às sombras de uma possível recessão, que vai trazer, infelizmente, dificuldades para a população brasileira. Nesse cenário, a oposição tende a crescer. O que é bom, desde que a oposição consiga também colocar pautas propositivas, que é o que a gente quer fazer lá dentro do Congresso Nacional. Claro, sim, fazer oposição ao governo, evitar retrocessos, perfeito. O governo quer mexer na lei das estatais, que é um absurdo, né? Quer lotear ainda mais aí a máquina pública, o que a gente sabe que é a origem de vários vícios e desvios e ineficiência. Mas também a oposição conseguir algumas pautas positivas, por exemplo, tentar avançar na reforma administrativa, proteger lá as metas de inflação, avançar no combate à corrupção no que for possível. Então, acho que, Emílio, a oposição vai crescer com o tempo, tá? Diante da falta de apresentação de resultados. Agora, eu particularmente não estou pensando daqui em 2026, pensando no momento agora, está muito distante. E vamos ver quem que vai apresentar, quem que vai aparecer. Olha quantos dias sem picanha. Já temos 65 dias sem picanha. Olha como o tempo passa. Mas acho que o que o Emílio está falando... 65 dias sem picanha. Mas nesse vácuo político você está olhando para... Eu sei que você está olhando o dia de hoje. Mas um apoio com um possível Tarcísio, esses novos nomes da direita, ou você mesmo ainda tem uma pretensão de um dia ir para a presidência nesse vácuo? Você quer ser presidente do Brasil? Eu nunca tive essa pretensão. No fundo, ano passado, quando eu me lancei, nós tínhamos um cenário de polarização que eu achava ruim para o país. E tenho críticas mais, evidentemente, ao Lula do que ao Bolsonaro, mas tinha críticas também ao Bolsonaro. Então me coloquei como alternativa. No fim, a polarização acabou sendo afirmada, o que acho péssimo para o país. Em 2026, temos que ver os nomes que vão aparecer. Tem nomes que estão surgindo. O próprio Tarcísio era ministro, agora é governador de um estado poderoso. Tem o Zema, igualmente. É verdade. Também é um bom então, nome. Mas você vê, o Bolsonaro, apesar de tudo de Bolsonaro, também fizeram dele, virou um monstro, né? Virou um monstro. Porra, ele colocou uns caras... Você era um cara técnico na área. O próprio Tarcísio Paulo era um cara Guedes técnico naquele primeiro Bolsonaro. Porque ele achou que ele conseguiria... Porque ele tinha aquele apoio popular, ele achou que ele conseguiria fazer o negócio sem... Aí derrubaram ele, né?
Não, ele mesmo pode voltar ao país e, quem sabe, reencontrar o seu caminho. Eu acho que é muito cedo para especular sobre 2026 e, se for trabalhar com isso em mente, nós não conseguimos lidar com o presente. O que eu quero fazer lá no Senado? Eu tenho minhas pautas históricas, principalmente vinculadas à segurança pública e o combate à corrupção, mas quero também lidar com temas relacionados à economia, à saúde, à educação, para tentar realizar algo agora e não em 2026. Senador, desculpa, Albinha, eu não sei se ficou muito bem claro para a população o porquê que o senhor deixou o cargo de ministro. O senhor tem uma assim, para ficar claro, até para tentar essas pretensões, por que o senhor deixou de ser ministro? Poxa, é história antiga, né? Não, mas é que ele entrou esse ano. É que ele não tá no programa. Ele não tava esse ano, coitado. Bem claro para a população. Ele não viu. Mas sabe que eu sempre não assistiu o programa. Tava pegando um avião, daí veio uma mulher falar comigo assim, puxa, quero tirar uma foto, eu sou sua fã e tal. Por que você deixou o governo mesmo? Mas como população, sabe o que eu digo? Porque o Bolsonaro não te quis mais. É isso, como população que não conhece a verdadeira história que acha. Eu acho isso. João 8. Sim, o que acontece é que eu tenho uma pauta, eu entrei no governo por uma pauta, não entrei por causa do presidente, para apoiar o presidente. Eu tinha uma pauta específica que eu queria realizar. Certo. E passava essa pauta principalmente pelo avançar o combate à corrupção. A gente conseguiu fazer outras coisas boas, segurança pública. Sim. A gente foi para cima do PCC aqui em São Paulo. Ninguém tinha feito disso. Apreensão de drogas, políticas que a gente criou lá em 2019, que tem tido reflexos positivos até hoje. Espero que não mude, porque agora esse governo que entra com um discurso de relaxamento no combate ao crime, que é muito ruim. Desencarceramento, o criminoso coitadinho, gente né, que vem com esse discurso da vítima da sociedade. Agora, eu tinha essas pautas, parte eu consegui realizar, mas a pauta fundamental do combate à corrupção foi cortado o meu caminho no governo. Eu saí. Preferi manter a coerência em relação a mim. Isso não significa apoiar o governo atual, o governo Lula. Acho que é um desastre. Eu até falei na época que eu acho que seria uma tragédia do ponto de vista moral e econômico, e a gente precisa permanecer vigilante lá no Senado Federal. Mas, enfim, foi por esse motivo. Agora eu queria fazer uma pergunta para mim mesmo, se for possível. Você responde. Só fazer um breakzinho. Claro. Break só pro Reginaldo, que o Reginaldo precisa de muito break. Muito obrigado pela sua audiência. O Sérgio Moro tá aqui com a gente. O Instagram dele para você seguir é SF_Moro. Twitter também, SF_Moro. Vai lá, Reginaldo. Bom. Pode fazer, a gente continua Sérgio aqui. Sérgio. Queria fazer uma pergunta para mim mesmo, Sérgio. Queria que o senhor respondesse. Como é que fica a nossa cabeça quando a gente fala muito combate à corrupção e a gente vê agora no governo federal todo mundo que já foi preso? Autocorte, né? Dá um sentimento de frustração, mas esse sentimento não deve nos abater. Ao contrário, apenas ilustra que a luta contra a corrupção tem que ser uma luta perene. Eu até escrevi hoje um artigo na Gazeta do Povo. Vou escrever uma coluna quinzenal na Gazeta do Povo. Aliás, assine a Gazeta do Povo, que eles precisam de assinatura. Isso aí. E é bom. É bom a Gazeta do Povo. Eles trabalham com assinatura. Se depois puder passar aí É uma assinatura que você faz, né? Gazeta do Povo é um jornal assinado, digital. Exatamente. O jornal tem mais de 100 anos lá no Paraná. Esse jornal aí é um jornal clássico. Para você assinar a Gazeta do Povo. Temos muitos companheiros lá na Gazeta do Povo. Se você puder assinar, custa baratinho. A cada 15 dias agora eu vou estar publicando uma coluna quinzenal. O tema da minha primeira coluna é: toda corrupção é um roubo, todo corrupto é um ladrão. E no fundo até é uma adaptação aqui, Emílio, de um tema que tinha a sociedade brasileira contra a escravidão no século XIX, que era mais ou menos assim: a escravidão é um roubo, todo senhor de escravo é um ladrão. A gente fez uma adaptação para destacar aquilo que a gente precisa ter na nossa legislação, mas também na nossa sociedade. O corrupto é um ladrão. E o que a gente quer não é colocar ele numa masmorra medieval e torturá-lo. A gente só quer que ele seja tratado com o mesmo rigor da lei que é tratado um ladrão. Pague pelo crime. Pague pelo crime. Ô Moro, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Que você é um puta cara inteligente. Você fez essa força-tarefa aí que vocês fizeram. Até tinha computadores. Foi um negócio que a gente nunca viu o tamanho da força-tarefa lá em Curitiba, tal, que pegou tudo. Né? Foi uma operação muito grande, né? Que é muito complicado você conseguir encontrar tudo aquilo. Mas, porra, você viu na Itália... Você viu lá na Itália o que aconteceu no Mãos Limpas.
Você não previa que ia acontecer aqui no Brasil? Nós imaginávamos, mas nós não tínhamos alternativa além de cumprir o nosso dever. E sempre tinha aquela ponta, né, de esperança. Não, que pode ser diferente. Não existe um destino pré-determinado, eu não acredito nisso. Mas acho que a lição principal até da frustração, quando, claro, você vê lá José Dirceu sendo festejado pelo PT, o PT chamando a Lava Jato de quadrilha, o Sérgio Cabral agora se dizendo vítima, né? Vítima não sei do quê. 6 anos preso pelo que ele fez é pouco ainda, mas vamos também fazer uma ressalva. Quem ficou na história do Brasil 6 anos preso por corrupção? Pouca gente. Então teve o seu significado, despertou nas pessoas o sentimento de que a justiça pode funcionar no Brasil, só que tem que ser acompanhado daquela eterna vigilância. Não vamos desistir, eu estou no Senado por isso, não vou desistir. Vamos lutar, vai levar tempo, vai ter dificuldade, vamos ser atacados. Tá bom, mas é um preço que vale a pena pagar para a gente tentar construir um Brasil melhor. É muito mais do que um triplex, um sítio lá de Atibaia. A corrupção, ela desvia dinheiro que poderia estar sendo empregado em serviços públicos, educação, saúde. Mas, além disso, ela gera ineficiência. Não só no governo, mas também no mercado. É o capitalismo de compadril. Feito cascata. Exatamente. Então, temos que lutar contra... Não é o único problema do Brasil? Não é. Mas é um problema importante que tem que ser enfrentado. Moro, eu tenho informações de uma pessoa aqui da casa que você estaria mudando de partido e está em negociações com o Partido Novo. Isso procede? Você deve mudar de legenda? Porque você ficou um pouco abandonado, pelo menos no processo eleitoral. Você se elegeu. Acho que muito mais mérito seu do que do partido. E agora, uma vez eleito, você tem todo o direito de escolher. Você tem alguma simpatia pelo Novo? Ou isso ele já quer te levar lá com a molinha. Ele é da economia. Ele trouxe um puta 30, bicho. Fez o L embaixo da mesa. Trouxe a ficha. Ele trouxe o teu patinete. Não, eu não sou filiado. Fez o L embaixo da mesa. Tem um coletinho pra agora você. Tá chorando. Eu não sou filiado ao Novo, ainda que tenha votado no Siqueira. Olha a fantasia. Nossa, ele... Cadê a fantasia dele? Olha a molinha com a força sindical. Vale dizer que o Amoedo foi expulso do Novo. A melhor coisa por ter apoiado o Lula, o que vai contra o estatuto do partido. No União Brasil, tem sido respeitada a independência dos parlamentares. Então, eu estou fazendo oposição com tranquilidade, da forma como eu entendo apropriada, além de perseguir ali as minhas pautas que eu defendo. Então, eu estou com espaço dentro do partido e o objetivo, no momento, é fortalecer a União Brasil lá no Paraná. A gente quer construir um partido diferente, com regras, por exemplo, de compliance, que a gente quer também botar no nosso gabinete lá no Senado. Então, o foco é esse. Eu respeito muito, né, o Partido Novo, acho que tem excelentes quadros e tem uma filosofia interessante ali dentro desse partido, mas hoje estou no União Brasil e buscando construir um projeto ali dentro. Ô, Mauro, você agora há pouco o senhor falou aí a respeito do apoio ao presidente Bolsonaro no segundo turno, porque não daria para escolher o atual presidente, né? Eu queria saber a sua opinião a respeito de políticos, movimentos que se dizem de direita e não fizeram absolutamente nada, não tomaram nenhum partido, resolveram se abster e deixar que o país fosse entregue novamente, como diz o nosso vice-presidente, que o bandido voltasse à cena do crime. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Foi uma escolha que tinha o governo Bolsonaro, era um governo de situação, tinha ali as suas falhas, acabou também contrariando muita gente nesse percurso. Eu acabei fazendo uma opção pessoal, que não foi tão simples, eu fui muito criticado. Muita gente me disse, mas está sendo incoerente, deixou o governo lá atrás apontando fatos graves e de repente agora está lá defendendo o governo. Eu fiz uma escolha muito pessoal minha, pensando no país. Tá? O governo Bolsonaro, se eu tivesse como senador agora, eu seria um senador independente. Nada me foi prometido para apoiar o governo Bolsonaro. Mas, por exemplo, do ponto de vista econômico, o ministro Paulo Guedes tinha um receituário muito melhor do que o Jaiminho. Do que hoje. Porra, você tá brincando. Tá louco. O que nós temos tá brincando, aqui. O cara né, com 2 meses de curso. Então, Moro, mas ali foi o seguinte. Então a escolha foi essa, mas eu tenho uma dificuldade, viu? Vou ser muito sincero, de criticar também quem fez a escolha diferente, que às vezes tinha os seus motivos, o seu entendimento.
Mas não é Tá? incoerente essas pessoas dizer que é a favor do Brasil e não tomar uma decisão que nem o senhor tomou, coerente, dizendo ser a favor do Brasil e no momento desse, sabendo Não deixar o barco que afundar. vai acontecer, deixar o barco dessa maneira? Eu, particularmente, fiz a decisão que eu achava melhor no contexto ali. Outras pessoas talvez pensaram diferente. Então, eu tenho uma certa dificuldade assim, de ter uma condenação muito pesada. Se nós fôssemos conversar, né, com essas pessoas, eu falei, olha, vocês erraram. Pelo menos incoerência. Erraram. Mas você ter uma censura assim tão pesada é difícil, porque, vamos dizer, também não era o candidato ideal. Sim. Colocar dessa forma. Que Embora muito melhor do que o atual governo Lula. Boa. Mas ali o cara prometeu uma coisa, porque ali era super ministério. Tinha dois caras ali do Bolsonaro, que era você e o Paulo Guedes. Cabeça de chave. Que era o cara, pô, era, né? E ali o cara o quê? Ele prometeu pra você muita coisa, chegou lá e falou, tá aqui não, tá ok? Aí você falou, opa, peraí, o que foi prometido não foi isso. Vou sair fora. Sim, exatamente. Eu mantive a minha coerência naquele momento, mas são histórias que a gente já contou, recontou. O que a gente interessa mais é olhar agora o futuro, dos projetos que a gente quer apresentar. Por exemplo, algo que a gente está pensando, teve esse escândalo das lojas americanas. Sim. Sim. Tá? Que é algo grave. Sim. Uma fraude aí que afeta, né, fornecedores com créditos. Tem que entender o que As pessoas aconteceu. estão sofrendo. Quando aconteceu coisas semelhantes nos Estados Unidos, por exemplo, caso Enron, ou quando foi lá em 2008, aquela grande crise econômica, o que eles fizeram? Aprovaram leis, tem uma lei chamada SOX e outra lei chamada Dodd-Frank, que tornaram os controles mais exigentes e, além disso, criaram aquilo que eles chamam do programa de whistleblower, para permitir que pessoas que têm conhecimento da fraude, às vezes dentro da empresa, possam denunciar o fato sem ser retaliadas e até prevendo a possibilidade de uma recompensa financeira. Então, um projeto que a gente quer se envolver é desenvolver um programa whistleblower, propor, de denunciantes, junto à nossa Comissão de Valores Imobiliários, para que casos assim Entendi. diminuam Tem muito ou sejam rolo, evitados. né? Porque esse negócio da Americanas, eu não sei direito. Você também não Obscuro. gosta muito de falar. É muito porque ele obscuro. joga tênis com ele. Os caras jogam tênis junto. É o seguinte, me parece, não, muito tênis. Me parece. Só se eu for um pegador de bola. Não, me parece. Joga bolinha, Tênis ali. Joga bola aquática. Você é gandula. Deixa eu falar sério. Me parece que a diretoria, porque a diretoria deve saber. Sabia. Há 20 anos os caras estão dando cambal, estão pegando bônus e a hora que estoura o negócio não acontece nada. Tchau, pessoal. Com esses malucos. Eles ficam aí, né? Não acontece nada. Nós temos que proteger o mercado de ações, porque hoje existe um certo consenso, fora do governo do PT, mas um consenso das pessoas razoáveis, que o crescimento econômico vem do setor privado. Então você precisa criar condições, um ambiente saudável para você ter investimento em inovação, em competição. E isso significa também proteger os investidores no mercado de ações. E esse tipo de fraude acontece em outros países também. A questão é ter a reação. E qual que é a reação apropriada? Nós temos uma reformulação da nossa legislação para evitar que esses fatos se repitam. E no que aconteceu no passado, tem que ter uma resposta também, uma punição àqueles que eventualmente se envolveram, eu que não conheço os detalhes para poder dizer que diretor ou não sei quem estava envolvido, mas se houve esse tipo de situação, que sejam também punidos. Muita gente que você interrogou, que você prendeu, você encontra, acredito eu, agora em Brasília, né? Frente O Dallagnol quase chorou aqui. O Dallagnol quase chorou aqui. Tá tristão. A gente viu o Renan, você também criticando, teve acho que embate também na rede social, e o próprio Lula, quando teve aquele debate, você estava lá junto com o Bolsonaro. O Lula, sempre que ele tem uma oportunidade, ele cita você, Sérgio Moro, né? Qual que é a sua relação hoje, se você já encontrou o Lula e se você teme alguma retaliação? Não encontrei, mas também não faço nenhuma questão de encontrar. Não faço nenhuma. E pra Atibaia, de repente. Só se de repente ele oferecer uma picanha, não sei. Não vai, olha lá, não sei se vale. Não sei se Você vale. nunca mais encontra, mas a turma que trabalha com ele, sim. E muita gente que você interrogou. Encontrei algumas pessoas e tem que tentar olhar um pouquinho para frente nesse cenário. Mas as pessoas que mais me impactam são as pessoas comuns que querem da gente uma posição coerente. Teve uma pessoa que eu encontrei quando estava durante campanha, lá em Cascavel, Feira do Produtor. Bom. Era uma senhora. Fazer show lá.
polaca, né? Já de 60 e tantos anos. Lembro até hoje, Dona Irma. Daí essa mulher chegou pra mim assim, meio que me agarrou assim, amor, eu vou votar em você. Ah, puxa, legal, dona Irma, muito obrigado, né? Mas vou te dizer uma coisa. Se você chegar lá... Não, ela falou assim, mas vou te dizer uma coisa. Eu sou pobre, mas nunca roubei 1 centavo na minha vida. Vou votar em você, mas se você chegar lá e roubar... Ela fez assim pra mim. Dona Irma mafiosa de Cascavel. Aqui o eleitor e fiquei intimidado ali. Essas pessoas, né, que cobram a gente essa posição, e é natural que o eleitor faça isso, são elas que nós temos que prestigiar. Então, eu não tenho medo de cara feia. E tenho consciência tranquila do que a gente fez. Podem mentir aí quanto quiserem sobre o trabalho que a gente fez na Lava Jato. A gente pôs bandido na cadeia. Certo. Foi basicamente isso que a gente fez. Eu digo, mas você já sofreu nada revés. diferente. Já tentaram te investigar? Na tua casa? Já. Mas assim, a gente não tem medo de nada, não. Desse pessoal. Se tentarem retalhar, que é uma pena, aí mostra que a gente não está numa república, que a gente fez o nosso trabalho ali corretamente, a gente vai encarar o desafio. Mas o senhor passa essa postura de respeito. Só que agora vocês vão trabalhar 3 vezes por semana, 3 vezes por mês. Isso vai passar rápido. Você vê muito político TikTok, muito político que quer virar influencer e tal. Você impõe um respeito, mas você concorda que é difícil para a sociedade acreditar numa classe onde você só vê esse tipo de notícia? Você não vê atuando de forma... A gente votou em você para isso. Então você não vê esse tipo de atuação, você só vê essa festa, como o Flávio Dino até o criticou no final do ano, que não serve para o senhor. Mas você só vê palanque, você só vê gracejos e você vê pouca atuação. Não é o caso do senhor, repito. Mas o senhor não vê assim dessa forma também? Tem que considerar o que a gente trabalha, não só quando está na votação lá, apertando o botão, que é que toma menos tempo, mas o que a gente faz nos bastidores, nos gabinetes, viajando, também falando com as pessoas. Então eu tenho viajado bastante, porque quando eu fiz a campanha também eu vi muita reclamação, que os políticos não apareciam, só apareciam na época da campanha para pedir voto, depois sumiu. Então a gente tem que circular, ouvir as demandas, ouvir inclusive as críticas, as reclamações e tentar manter aquela linha de coerência e tentar atender a população na medida do que é possível. Que é principalmente com legislar. Tem muita gente que acha que o papel do parlamentar é destinar emenda e buscar cargo. É uma visão errada. Claro que você destinar recursos para gente que precisa, dentro da licitude possível, dentro da licitude, evidentemente, possível não, é meritório, é bom, é importante. Às vezes você destinar dinheiro lá para uma Santa Casa que está com dificuldade, uma reforma de um hospital, dinheiro para a segurança pública, isso é importante. Mas o aspecto fundamental é legislar. Isso envolve o quê? Fazer projeto, mas principalmente também buscar apoio para o projeto. Então tem todo um trabalho de bastidor do Congresso Nacional que não é bem esse negócio só de ficar 3 dias lá em Brasília. Moro, o Lava Jato, a gente viu grandes empresas sendo condenadas, muita gente indo para a cadeia. A impressão que eu tenho é que todo mundo está livre. E, de certa forma, a sensação que eu tenho... Tá livre e rico. Muito. O crime compensou. Isso que eu ia falar. Porque até réu, confesso, o Palocci está pedindo dinheiro que ele confessou de volta. Você não fica com uma sensação assim que... Poxa, eles ganharam, assim? Ou seja, o lado do ladrão valeu a pena. Você pegar quanto tempo ficaram na cadeia e o dinheiro que acumularam, foi um bom custo-benefício para quem não seguiu a lei. Nós temos que ver no contexto. Quem que era punido antes da Lava Jato? Teve talvez lá o caso do Mensalão, do Supremo, que as Delúbio. penas não... Mas as penas o Lalá, o juiz Lalá. O juiz Lalá morreu já. Então. Hoje mora no céu. Teve casos, né, muito específicos de pessoas apanhadas praticando crime de corrupção que foram punidos. A Lava Jato, ela rompeu com isso e colocou muita gente na cadeia que se achava acima da lei e em números que também não tinham sido vistos antes. Além de recuperar muito dinheiro. Foram 6 bilhões de reais, mais de 6 bilhões de reais recuperados só para a Petrobras. Agora, depois quando se vê vários desses sendo soltos, decisões serem anuladas, claro que vem o sentimento de frustração e aquela impressão que o crime venceu. Não é bem assim, porque vários ali foram punidos. O próprio Cabral ficou 6 anos preso. Não é o que ele merecia ficar mais tempo preso, mas ficou 6 anos. Não sei quem
outra pessoa que ficou preso 6 anos por corrupção no Brasil. Mas a grande questão, Samir, a gente pode ficar se lamentando ou a gente pode fazer alguma coisa a respeito. O que a gente quer fazer no Senado é fazer alguma coisa a respeito. E apontar, olha, o problema não foi a Lava Jato, o problema foi a reação à Lava Jato. Que as pessoas querem inverter a lógica. O culpado de tudo é o Moro e o Deltan. Não, peraí, a gente fez o nosso trabalho, a gente se arriscou, né? A gente está exposto aí à retaliação. E as pessoas que de fato, né, enfraqueceram esse trabalho nos vários aspectos não são criticadas. Mas é o sistema, né, Moro? O sistema é poderoso. Mas né? aí a gente tem que dizer a verdade, Mas né? não é uma crítica, a crítica assim, pô, eu fico triste quando eu vejo que o pessoal... Não interpretei dessa forma, então, só tô te dizendo assim, que o discurso é engraçado, porque parece que a culpa de tudo é do Bretas. Não, o problema foi o Bretas, que... Mas peraí, quem foi o inocente que o Bretas colocou na prisão? Quem? Quem foi o dinheiro lá que foi recuperado indevidamente? Não, fez um grande trabalho. A meu ver, essa decisão, mais uma vez com respeito ao CNJ, é uma decisão errada, que não tinha substância ali para o afastamento. Mas a gente tem que combater essa inversão de valores, que o pessoal fica falando muito nas fake news, combate à desinformação, mas ficam martelando toda hora isso. Mas tem uma solução mudar, por exemplo. Hoje tem no Globo, não sei se vocês viram, que nos tribunais de contas, 30% das pessoas que trabalham nos tribunais de contas são parentes de políticos, como indicados pelos ministros do Lula. Então, quer dizer, a gente tem problemas estruturais. Família vale mas tudo. O PT é a companheirada. Lembra que eu falava pra você? Eu falava, nós vamos ter mais 500 mil empregos pros companheiros. Vai custar caro. Você não... Quem ganhar vai ser a mesma coisa. Aí, ó. Agora não adianta. Pega a enxada, trabalha e paga imposto. E o Delúbio que você perguntou, a sentença dele foi anulada pelo STJ. Foi anulado o Delúbio? Aí, ó. Só pra carimbar aqui. Vai lá. Moro, eu queria saber da CPMI. Você acha que vai sair isso daí do 8 de janeiro? Porque CPI. É CPMI, né? Tem que ler ali, ó. CPMI. Calma aí, o chat de Foi no Google aí. CPMI 8 de janeiro. Escreve aí, Zé Google. Não, mas pode ser. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu queria saber se você acha que se vai sair mesmo, porque o governo está pressionando para que retirem as assinaturas. Queria saber a sua opinião e o quão importante seria ter essa CPI aí, ou CPMI. Eu assinei. Houve um movimento da oposição no Congresso para esclarecer todos os fatos. E se aquele fato daquela magnitude cabe, né, esclarecimento de aspectos que estão ficando um pouco de lado, vamos fazer a CPMI. Eu assinei, espero que seja instalada. Pelas regras regimentais, legais, tem que ser instalada, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito normalmente é colocada como um direito da minoria parlamentar. Então, tem que ser instalada. Vamos ver como vai ser o desdobramento. Mas certamente nós vamos estar trabalhando para ser ela instalada. E por que o senhor acha que o governo está pedindo para tirar as assinaturas e não querer essa CPMI? Porque para o governo. Nossa, uma loucura. Não. O governo está trabalhando, que é uma loucura. Deixa eu te falar. Nossa senhora. Você lembra a CPI do Covid? O circo? O país fica... Eu sei, mas para o país durante 6 meses. Nossa, é uma loucura. Né? Para o país. Acabou. Aí o governo mas você acha que eles estão preocupados com isso? Não é interessante para governo nenhum ter CPI. O Moro não é isso, Moro? Não é interessante. Atrapalha a agenda parlamentar. Isso, é isso aí. Mas tem uma agenda parlamentar também que a gente tem que analisar até que ponto vale a pena ir adiante. Sim. Taxar petróleo, exportação. Parece que não se taxava exportação desde a República Velha. Agora voltou taxa de exportação. No fundo, a minha percepção que esse equilíbrio fiscal que o governo quer fazer é na base do aumento de impostos. É isso aí. E é errado, tem que cortar impostos, tem que ajustar esse balanço cortando despesa. O governo começou adotando a postura errada de aquele rombo de 200 bilhões. E aí quer buscar tributo, foi aí na questão da reoneração dos combustíveis, fez pela metade não, mais de 2/3, mas agora resolveu taxar a exportação. Esse é o perigo de fazer uma reforma tributária em um governo que é gastador. Que a gente vai discutir essa reforma tributária, se for para simplificar, unificar lá os 5 tributos sobre o consumo em um só, perfeito. Agora, no contexto de um governo gastador, a tentação que eles queiram utilizar essa reforma para aumentar a carga tributária, né, e aí
tributar até a picanha que não está sendo entregue, é muito grande. Eu sou contra o aumento de tributo. Então, mas isso é que eu não entendo, porque esse negócio é muito antigo, esse pensamento do PT. É uma coisa antiga, uma coisa bolivariana, uma coisa de país atrasado. Porra, já passou 20 anos lá daquele Lula, dessa conversa toda. Os caras sabem que não dá certo isso. Por que os caras vão fazer e vocês provavelmente vão deixar? Eu não. Vão. Porque aí vem um carguinho. Vão. Ó, o Lula era gordo. Vem um vinho. Olha, ó. Olha, papudo. O sapo. É o papudão. O sapo. Entendeu? Isso é que eu não consigo entender. Eu não consigo entender que o cara fala, porra, o mundo é diferente hoje, né? É outra visão. Eu não sei se tem essa compreensão, porque tem o discurso que é na linha de que a expansão fiscal, a expansão de gastos retoma o crescimento econômico. Talvez isso, em um cenário muito diferente do atual do Brasil, possa até ter alguma procedência. Mas num cenário em que a gente está com juros de 13 e tantos por cento, porque estão lá para controlar a inflação decorrente do governo gastador, a postura econômica mais apropriada era cortar despesa, que propiciaria aí o controle da inflação e a diminuição dos juros, e aí a gente ia ter aquele crescimento com base no investimento privado, que é mais eficiente. Mas não é... A minha percepção é que boa parte do governo não só está defendendo coisas antiquadas, mas acredita nas coisas antiquadas. Então, mas a carreta furacão, você viu? Você acompanhou ela chegando em Brasília? Tem a carreta chegando em Brasília? Tem um pouquinho. A última carreta? A última carreta. Ah, aquela grandona. Tá cheia. Porque o que acontece? O cara precisou fazer quase 40 ministérios pra turma da carreta. Olha lá, chegando. Olha a turma da carreta. E faltou A alguns carreta. aí, né? Tem gente esperando pra subir ali, ó. Essa não é a última. Esse é só o primeiro vagão. Esse foi o primeiro vagão. A turma esperando pra subir. Quando a carreta chegou lá, a gente tava aqui, a gente acompanhou, a gente mostrou muitas vezes. Falou, ó, a carreta tá chegando, vai chegar a carreta. Agora tem que pagar. Que pagar a carreta. E quem tá dentro da carreta. Isso, porque a carreta precisa de muito emprego, precisa ser muito grande, esse governo. E nós vamos pagar. Então... Por isso que estão querendo rever a lei das estatais. Isso aí. Precisa de mais espaçozinho ali pra companheirada. Sebrae agora. E por falar em carreta... Deixa eu fazer uma pergunta para Luiz Carlos Alborguete. O senhor lembra de mim com toda certeza. Música, Reginaldo, por favor. É exatamente isso, senhor Sérgio Moro, que eu sou um grande fã do senhor, que adora prender bandido. Eu ficava com tesão em ver o senhor prendendo bandido. Você falou da gastança, a turma tá indo pro BNDES, que é a chave do Banco Central. Tem o Foro de São Paulo, um monte de vagabundo que o senhor olha e deve falar... que sanha pra prender esse bando de comunista desgraçado. Eu queria saber da sua opinião, senhor Sérgio Moro. O que o senhor acha desse Foro de São Paulo, desse bando de vagabundo que inunda de vermelho o Brasil, que quer o dinheiro, que não se contenta com nada, que quer taxar o Pix? Daqui a pouco vai taxar o Pix, você que fez o L embaixo da mesa. Vai fazer o Pix, vai pagar a cervejinha do bandido. Eu queria saber se esse estado inchado vai ficar desse jeito, porque tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo, Sérgio Moro. Grande apreço aí, ó. Tigo, Cadeia, imitação, Ele seu cacetete de ouro. Eu fiquei na época, era o caso Banestado. Isso. Poxa, eu fiz as tripas do coração naquele caso, pra gente pegar um caso que tava morto em Cascavel e fazer alguma coisa. E não conseguimos fazer tudo que gostaríamos, porque era muito difícil naquela época ter processo contra Colarinho Branco, mas ainda assim muita gente foi presa. Teve a Operação Farol da Colina, que foi a maior operação na época, em 2005, contra doleiros do país que lavavam dinheiro para todo mundo. Inclusive, né, tá na origem de uma crise que houve que desembocou no Mensalão. Tem uma frase, um relato famoso lá do Roberto Jefferson, uma frase com o José Dirceu, que os doleiros tinham sido todos presos, ele não podia arcar com as dívidas, os compromissos que tinha assumido com o PTB. Se é que essa história é verdadeira ou não, não sei. Mas houve esse relato. E nessa época ele era do Paraná, eu trabalhava no Paraná, ele fez esse elogio, né? Que a gente era realmente duro na época. Mas no fundo, eu nunca me considerei um juiz
duro. Na verdade, era o juiz que aplicava a lei. Fazia seu trabalho. E essa questão de esquerda, direita, olha, simplesmente cometeu um crime, tem que sofrer as consequências, quer seja da direita, quer seja da esquerda. Outra questão é essas políticas públicas equivocadas, que, a meu ver, estão sendo adotadas pelo governo atual e que nos levam para um buraco da economia, uma possível recessão. E não tem mais, quando se fala de uma recessão é sempre ruim. Aí, ó. Agora, infelizmente, parte dessas políticas também afrouxam os controles. E ao permitir o loteamento da máquina pública, estão gerando as condições que fizeram o Petrolão, que fizeram o Mensalão. Ô, Moro, agora, falando nessa companheirada, colocar companheirada no governo, eu queria saber se você tá preparado para a sabatina do Zanin, porque parece que o Lula vai indicar o próprio advogado pro STF. Queria saber... Queria saber sua opinião a respeito disso. Você dava cada ensaboada no Zanin. Exatamente. Opa, e ele saudade pode... que você Suava tava. o Zanin. Deve estar com uma saudade enorme. Queria saber sua opinião a respeito disso, porque o Lula disse que talvez o povo vai entender porque foi que ele... Queria saber sua opinião a respeito. Pode entender, mas não quer dizer que vai gostar, né? Certo. Indicar o advogado pessoal, acho complicado. De todo modo, o Senado tem que exercer o seu papel. Todo indicado pelo presidente passa pela sabatina do Senado, que infelizmente tem uma tradição de aprovar, dificilmente rejeitou nomes na época do Floriano Peixoto. Espero que o Senado seja mais vigilante e, particularmente, vou estar lá para exercer essa vigilância. E caso se confirme realmente a indicação do advogado do presidente, nós vamos preparar uma sabatina rigorosa, não só eu, mas a oposição dentro do Congresso. Tenho certeza que vai ter uma lista enorme de perguntas. Mas esse negócio do STF também não foi super valorizado, eles acabaram entrando em tudo. Porque, porra, na verdade o cara tem que estar lá, olhar a Constituição e falar, é isso ou não é? É, exatamente. Né? Agora entrou esse negócio. Legislando. Outra coisa também, por exemplo, que nem agora, eu tava pensando... coisas que eu penso. Vamos lá. Teve aquela invasão lá dos caras do MST, lá na Bahia, lá em Suzano. Suzano fez o L embaixo da mesa também. Já entraram lá. Fez Suzano. Que é o quê? Os caras invadiram propriedade privada. Certo? É uma propriedade privada, que nem entrar na tua casa ou na minha ou de quem tá assistindo a gente. E não aconteceu nada. Ficou lá, não, nós vamos fazer uma discussão tal. Teve a invasão lá em Brasília, dia 8. Isso, é. Não é muito mais... como é que eu vou dizer pra você? A invasão do privado, ela é muito pior do que a invasão pública. Mais marginal, né? Olha, se você vai olhar isso, por exemplo, o cara entrar na tua casa é um crime muito maior do que o cara ir lá e quebrar o vidro da prefeitura. Por que não está dando essa importância nessa invasão e na invasão lá de Brasília estão fazendo todo esse escarcéu? E essa aí não acontece, não, a gente vai conversar. Pô, os entraram dentro do tiraram a árvore lá. Acho muito grave qualquer espécie de violência. Ou eu falei besteira. Então fala que eu falei besteira também. Não falou besteira, não. Me trata que nem você tratava o Zanin. Dá caneta, gosta. Poxa, eu era bonzinho, Moro bravão. Não, era da hora. Eu permanecia tranquilo, sem... Nunca Eles que se alteravam comigo. Eu tava tranquilo ali. Ele só questionava. Então, não é um crime muito maior você entrar na casa de alguém do que você quebrar o vidro da prefeitura? Até teve gente que falou em Moro Trio, né? Porque conseguia baixar a temperatura. Não é pior? Não, é grave. Eu sou contra qualquer espécie de violência. As pessoas têm direito de manifestar e protestar, inclusive de maneira veemente, contra as autoridades públicas, mas aquelas invasões e depredações do 8 de janeiro foram erradas. Sim. Não, sim, é errado. Foram erradas. Mas os caras estão presos. Ruim. Os caras estão presos. Tem que agora delimitar a responsabilidade, né? Distinguir quem fez o que ali e tratar cada um segundo a gravidade da sua conduta. Mas invadiram lá as fazendas. E nada aconteceu. Absolutamente contra. O que a gente tem visto... O governo quer mediar, inclusive, o que eu tenho... crime. Então, é crime, não é? Dois pesos, duas medidas. Não aconteceu nada. O Moro visitou os presos também do dia 8 de janeiro. Visitei, fui lá para ver a situação, conversar e entender. Tem que ter punição, né? Para quem principalmente invadiu e depredou.
Agora, na minha opinião, as responsabilidades têm que ser individualizadas e também não pode se tratar todo mundo com o fígado. Né? Temos que determinar aí quais são as responsabilidades de cada um. Agora, em relação às invasões, se o governo for estimular invasões e quando ele não reage, ele estimula indiretamente, ele está indo para um caminho muito perigoso. Eu sou lá do Paraná, a gente tem visitado, né? A gente teve o apoio do agronegócio, a gente tem visitado lá tanto pequenos agricultores como grandes agricultores e tem um ambiente de tensão. Porque não é só a invasão lá em Suzano, existe uma percepção de que o governo quer estimular uma onda de invasões. E está apoiando. Isso gera insegurança jurídica, insegurança de investimentos. Então, mas, Moro, isso também é extremamente grave. Mas se você pegar o próprio ministério que eles separaram, que eles fatiaram, eles fizeram aquela velha história. É o pequeno contra o grande. Tem duas agriculturas. E na verdade o agricultor é agricultor, pô. Moro, falando o cara é agricultor. Aí ele coloca o agricultor maior como fascista e o menor como oprimido. É uma puta sacanagem. Tem que fazer break, Dedê? Agora que está bom? Também. Acho que é nós contra eles, né? Essa lógica é ruim. A guerra de classes. Sempre. Isso já ficou no século XIX. E ele falou que vai pacificar. Não adianta. Moro, saiu uma reportagem ontem no... Peraí, preciso fazer um break. O Delari tá bravo. Você acha que é aqui o... Ele acha que ele é o supremo do programa. É o diretor breaquinho. Vamos fazer o break então para o nosso querido Dedê. Sim. Sérgio Moro aqui, deixa eu passar o Instagram dele. SF_Moro, senador Sérgio Moro conversando com a gente. Vai lá, Reginaldo. Quem ia fazer a pergunta? Eu ia fazer uma pergunta. Calbi Peixoto. Tu és Calbi Peixoto. Vai lá, Eu ia fazer uma pergunta seguinte. Ontem saiu no Estadão que empresas com causas de 158 bilhões de reais patrocinam eventos para magistrados. E aí, na reportagem fala que inclui shows, jantar em cassinos, baladas, festas, coquetéis, hotéis 5 estrelas, lanchas, espumantes. Como que a gente faz isso? Porque se também quem fiscaliza o juiz, e quando tem problema com o juiz, isso aí pode ser dos magistrados até o STF, quem que olha isso? É o Senado? Eu vi essa matéria, mas eu não conheço ali bem os detalhes. Então tem que ver exatamente quais são essas circunstâncias. Tem que se evitar, né? O juiz tem que evitar se colocar numa situação de potencial conflito de interesse. Agora, alguns desses eventos são aqueles patrocínios que eles fazem em geral. Não é um patrocínio específico dirigido a um juiz. Tem disciplina disso aí do CNJ e tem que verificar se esses casos violaram lá as regras desses patrocínios. Não acho que também um juiz vai lá num evento, dentro de um hotel, de uma palestra, né, Moro? E por isso ele vai palestrinha. O cachê é bom, pô. Palestra, o cachê é magnífico. Por exemplo, o juiz receber valores, né, específicos destinados a ele numa situação de conflito de interesse, não pode. Então a gente tem que tentar distinguir essas duas situações. Posso fazer uma pergunta pro Serginho, não pro Moro, o Serginho no CPF, você pessoa humana. Não é gracinha. Não é gracinha. Não é graça. O Moro, a gente lembra daquele Moro de smoking, que recebia as premiações, tinha uma gravata borboleta, e você foi muito... ano. E a gente brinca muito aqui, o super-herói que tinha um bonecão. Naquele momento que você era considerado o herói do Brasil, mexeu, acredito, com a tua cabeça, isso dá uma confundida. O que você acha da idolatria política e se naquele momento te deu uma pirada no cabeção? Não, nunca me subiu a cabeça. Claro que eu ficava envaidecido. Eu digo que você sabe o que eu tô falando, é impressionante. Você fica envaidecido, claro. Mas tem aquele famoso história, né, dos imperadores romanos lá, que entravam de biga, os generais, e o cara ia soprando atrás, lembre-se que você é mortal. E eu sempre tive muito pé no chão. Eu acho que eu nunca me comportei de maneira arrogante em relação a qualquer pessoa. Então, particularmente, essa foi sempre a minha postura. Certo. Mas teve, sim, um momento de incenso. O que eu entendia, no entanto, por exemplo, premiação lá da revista Time, reconhecimento, certo, os 100 mais importantes. Influentes. Eu achava que era importante ir nesse tipo de evento porque estava representando, de certa maneira, o Brasil. E o Brasil estava sendo elogiado pelo combate à corrupção. Então, é uma maneira de você dar ao Brasil uma imagem um pouco diferente do que ela tinha no passado. O Brasil sempre aparecia em filme como um refúgio de criminoso. A pessoa cometia um crime lá no exterior e fugia para o Brasil. O filme acabava com o avião pousando no Rio de Janeiro, que é uma imagem triste.
E se você constrói uma imagem diferente, isso é importante. Eu tive falando com um fundo de investimento internacional, isso já faz tempo, na época que era ministro, e teve fundo de investimento internacional, salvo engano, foi o Mubadala, um deles, que me disse o seguinte, ó, foi a Lava Jato que abriu as portas para nós no Brasil, porque antes a gente entendia que era um jogo de carta marcada. A gente não tinha coragem de pôr dinheiro aqui, né? Sim. Porque a gente tinha medo, achava que iam cobrar propina do que a gente investisse. Então, eu fui nesses eventos todos, mas sempre fui com essa visão de que estava representando o Brasil para valorizar a imagem. E recusei até na época, isso diga-se aqui de passagem, teve algumas entidades que quiseram me premiar, em dinheiro até, pelos acontecimentos, né, pelas coisas feitas. Com premiação, é bom? Mas não era mal intencionado não, porque eram até entidades internacionais, sabe? Acho que não tinha nenhuma má intenção lá, mas eu preferi na época evitar receber qualquer valor para aparecer. Né, mas o trabalho ninguém tá tirando. O que eu tô falando é do populismo, do Brasil, que a gente vê mito, vê o Lula, vê o Moro. Não, eu acho errado. Olha, aí eu vou fazer um conselho a quem tá em casa, né? Mesmo a quem muitas vezes me admira como político, meu trabalho, a gente tem muito apoiador também. Não vale a pena brigar, né, por políticos. Claro que a gente tem que reclamar contra injustiças. Mas essa idolatria, seja a Bolsonaro, a Lula, a mim ou a qualquer outra pessoa, não é algo assim muito saudável. Idolatra lá a banda de rock. Boa. Né? Mais apropriado. Time de futebol. E ainda com cuidado, né? Porque às vezes se frustra depois. Sim, com a banda. Então vamos colocar o pé no chão e vamos principalmente trabalhar com as ideias. Legal. Com boas ideias. Agora, mas se você pensar bem, né, Sami? Você que é um homem um liberal, um homem das empresas. Da ortodoxia. A Odebrecht, ela tinha um departamento de propina. Isso é um negócio bem organizado. Não é um negócio e tinha aquela lista, lembra que saía a lista com os apelidos. Eles tinham um departamento. Você fala assim, onde é que tá? Não, tá no... funcionário contratado. No 25º. Fala com a Carmen. O departamento fala com a Carmen. É o segundo DP. A Carmen que organizava. É um negócio que não dá pra imaginar. Mas o que a atriz tá livre, tá todo mundo... Isso acabou ou não, Moro? Acabou nada, né? Não, será que tem? A Lava Jato deu uma diminuída. E aquelas arranjos que as grandes empreiteiras faziam nas grandes estações no Brasil, especialmente na Petrobras, para ter o acerto, fixava quem ganhava a licitação e aí também pagava propina para os diretores lá. Isso acabou durante a Lava Jato, arrefeceu. A gente ouve, né, que mesmo nos municípios pequenos, o pessoal ficou mais cauteloso, mais ligado, e muito lugar pararam de fazer. Agora, claro, quando você tem esse enfraquecimento nos últimos anos, o crime é aquela história de risco e oportunidade. Sim. Aumenta os riscos, diminui oportunidades, você combate o crime. O contrário, você fomenta. Então, hoje o cenário já é mais negativo, daí que a gente precisa aprovar uma série de legislação para retomar as condições do combate à corrupção. Quem que está sendo preso hoje por corrupção no Brasil? A gente só vê gente sendo solta. E é por conta disso que o senhor disse na Folha que o governo caminha para novos casos de corrupção? Eu acho que o governo está seguindo os mesmos passos do passado, tanto na economia como no cenário do relaxamento dos controles. Então, além... um exemplo específico é a questão do fim da lei das estatais, da revogação que eles querem fazer. Já aprovaram na Câmara, está lá no Senado. Se chegar para mim, eu vou votar contra. Sou oposição a isso. Quer que fosse o governo de Lula, quer que fosse o governo de Bolsonaro, quer que fosse o governo da Madre Teresa do Calcutá, eu ia votar contra a revogação da lei das estatais. Ou revogação parcial, como eles querem. Mas esse é um exemplo o quê? Que eles querem lotear politicamente os cargos estratégicos da administração pública indireta, nas estatais, que é perigoso. Esses dias eu li uma matéria aí que um dos indicados para uma determinada estatal, um conselho de administração, tinha por padrinho uma pessoa que foi presa na Lava Jato. O que vai sair disso aí? Coisa boa que não vai ser. E pela conversa o senhor acha que passa ou não? Lá no Senado? Não sei, é um pouco prematuro. Difícil, né, Moro? Para fazer essa avaliação. Eu posso te dizer com certeza como eu vou me posicionar.
Mas você vê, isso aí também, o Sami estava falando. Não, espero que isso seja uma escolha técnica. Um jantarzinho. Uma canetada. Um jantar acabou com a lei. Um brinde no uísque, Blue Label, já era. Um jantarzinho acabou com a lei. Triste, mas é o que aconteceu. Não é triste. Não mas foi é? o que aconteceu. Um jantar. Um jantar acabou com essa lei aí, ó. Não põe aí, tira aí, ó. O que você tá tirando aí, ó? Agora, deixa eu fazer uma pergunta pro Sérgio Moro. Os caras ficam colocando imagem aí, depois vem... Dá imagens aí, depois só no nosso, hein, velho? Fica colocando imagem a torto e direito. Concorda comigo, não? Eles ficam colocando qualquer imagem Me lá. ajuda aí, velho. Pois eu não tenho que ligar pro Sérgio Moro. Eu queria fazer uma pergunta pro senhor Sérgio Professor Moro. Vila! Tudo bem com você? Não ganhou, né, professor? Não ganhei porque tá entrando um monte de forasteiro aqui, inacreditável, viu? Eu sou melhor do que todos. Aliás, eu ia perguntar exatamente da Lava Jato. E o Tarcísio? O Tarcísio, se jogar ele na Sapopemba, não sabe qual metrô que volta. É inacreditável o paulista votar num carioca que... totalmente despreparado, né? Pelo amor de Deus. Agora o negócio é o seguinte, Moro, você tá dando um sorriso, tá feliz, né? Senador, 8 aninhos, o cargo público maravilhoso. Tal. Agora o negócio é o seguinte, a Lava Jato, por que deu errado? Porque eu mandei mensagem pro Dallagnol, eu protocolei impeachment, ajudei em tudo, mas não me reconhece, esse é o problema. Eu queria saber, na sua opinião, claro, qual é o maior problema da Lava Jato? Quem atrapalhou mais? Foi o Bolsonaro, foi o PowerPoint ridículo que o Dallagnol fez? Ele me mandou antes, eu falei, não ponha, pelo amor de Deus, deu no que deu. O que atrapalhou mais? O Bolsonaro, o PowerPoint do Dallagnol ou o próprio STF e tal? Vou repetir aqui. Não é das estrelas, ó Brutus. Vamos repetir aqui, Júlio César. Isso. Não é culpa das estrelas. O que acontece é que houve uma reação política à Operação Lava Jato, que veio de parte do Judiciário, que veio de parte do Congresso, que veio de parte do Executivo. E aí arrefeceu. Quando a Lava Jato estava na rua, tinha todo aquele apoio popular, essa reação não se tornou possível. De repente veio essa reação. Então, assim, culpados são muitos, mas não são as estrelas e também não é o PowerPoint do Dallagnol. Tenho certeza disso. Então, mas agora você vê como é que é o negócio, porque aquilo lá foi uma época que a galera foi pra rua, que foi lá na 2014, 2015. Na época do impeachment. E a rede social estava começando, tinha Facebook, eles se encontraram. Agora eles vão em cima disso aqui, ó. Vai acabar esse... Rede social. Vai acabar esse negócio de... Essa festa. Ah, vai acabar. Não tem mais povo. Vai ter que ter controle em cima disso. Você vê que o cara vai ali para não ter manifestação popular, né? Mas quem que tem que controlar? O juiz ou a plataforma, na tua opinião? O dono do Facebook ou o juiz? Bela pergunta. Eu tenho um grande receio da regulação. Nós temos que fazer diferenciações. Ameaça, não pode, de jeito nenhum. Seja verbal ou seja por rede social. Incitação à violência, também não pode. Então, quando teve também a reclamação de juízes aí do Supremo Tribunal Federal que isso estava acontecendo, tem que também dar razão para eles que esses comportamentos são até tipificados na lei que nós temos aí desde 1940. Mas dos dois lados, né? Então, isso não pode. Agora, quando se fala em fake news e desinformação, o grande problema é definir quem vai dizer que é desinformação ou fake news. Porque a gente viu aí que o Lula criou até o Procuradoria da Verdade para combater desinformação. Eu apresentei um projeto de decreto legislativo, seguindo uma iniciativa também do senador Girão, para nós suspendermos essa Procuradoria da Verdade, né, lá entre aspas. Porque no momento que você dá a uma autoridade o poder de definir o que é verdade ou não, tem um risco de abuso, como é natural em qualquer instituição quando você dá poder para alguém. Então eu tenho um grande receio de se dar esse poder a um juiz ou dar esse poder às próprias plataformas, salvo talvez em casos assim muito evidentes de fake news. Só que aí entra naquele problema. Quais são os casos evidentes de fake news? Né? Então, mas você vê o próprio Covid agora, porque é agora que está saindo o estudo do Covid. Por exemplo, se você falasse há 2 anos atrás, se você discutisse máscara, você era negacionista, fake news, pior ser humano, ultradireita. Só não teve guilhotina o lixo do ser humano. Porque guilhotina é um negócio muito antigo. Então, hoje em dia começou a sair estudo, já tem estudo do FBI, já tem estudo americano, negócio de máscara, o que funcionou, o que não funcionou. Você, num determinado momento, você não podia nem discutir. Sim. Você não podia discutir porque você era antidemocrático, anti-ciência, nem questionar que era o direito seu. ultradireita e tal. E as redes,
elas tiravam você, baniam você se você discutisse alguma coisa. Então é um negócio muito louco, é um negócio muito difícil dizer quem é sagrado e quem é profano na informação, né? Nós passamos, Emílio, por um período difícil de pandemia no mundo inteiro e um momento também de polarização, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O que acirrou muitos ânimos. A minha expectativa é que nós possamos retomar aí a normalidade. Quando tem um contexto de situação excepcional, como foi a época da pandemia, há uma tendência dos ânimos ficarem acirrados e um debate que às vezes poderia ser um debate mais razoável entre pessoas dispostas ali a debater, acaba virando um drama. Mas, por exemplo, eu sempre fui favorável às vacinas, tomei vacina. Eu também, tomei tudo. Várias aí doses. Usava máscara, porque era o regramento, né? E para mim fazia sentido usar a máscara. Seguir os protocolos. Agora, nós temos que pensar assim, acabou o momento de emergência e vamos discutir as questões com mais serenidade, com mais calma, como é próprio de uma democracia, quer seja o governante X ou o governante Y. Então é perigoso a gente caminhar numa linha de censura, principalmente prévia, que aliás foi uma opção que o Constituinte fez em 88. O Constituinte colocou lá, depois do regime militar, com aqueles traumas que houve na censura do regime militar, colocou lá, não haverá censura prévia. E aí a gente tem que cumprir a Constituição. Mas, ô Moro, em relação a isso... teve. Só pra não sair disso. Teve, o Pavinato teve. Espero que agora a gente entre num cenário de normalidade. Mas a censura, Então, meu é isso que eu irmão, como se organiza? A censura não tem ombro. Ô, Emílio, o Passou a Pavinato cabeça. não trouxe aqui uma história que você tem que citar a fonte quando você vai publicar alguma coisa? Não, tinha Não, uma isso era a lei antiga. A lei antiga não era dessa forma? A lei antiga era você só cita a citando. fonte, você vai no pessoal, o cara que publica, você sabe quem é e ele vai responder por ele mesmo. Essa seria uma alternativa, não? Vamos ver quando essa lei for apresentada, esse projeto for apresentado no Senado, ou se vai voltar aquele projeto que está na Câmara, para que eu possa me posicionar de uma maneira... O que eu posso dizer é o seguinte, os princípios que eu sigo são esses. Não pode ameaça. Tá. Não pode incitação à violência. Porque às vezes é fácil também a pessoa menosprezar, é ameaça de internet e tal. Mas, pô, quando você é o ameaçado... O cara manda você falar que nunca vai te sabe. matar, né, meu? Tem a questão de família. Teve gente aí que teve família ameaçada. Então, gera uma situação Mas ele de já drama. tá na lei. Não Sim, tá na lei? Tá na lei. Mas só tô fazendo a devida ponderação. Agora, fake news, desinformação, uma eventual regulação de supressão disso, quer na imprensa, quer nas redes sociais, tem que ser feita com muito cuidado, se é que tem que ser feita. Porque o risco realmente de abuso é grande. Então, mas na época da censura, você também era da época... Não, você é moço, né? De menino. Na época da censura era assim. Por exemplo, eu era cantor, eu fazia uma música, ia lá pra censura federal em Brasília, o cara falava, essa música não. Mas eu continuava cantando. Sim. Eu ia lá falar, essa música tá censurada, e Essa ela eu não mudava posso, a não posso letra, cantar falava, as essa outras. pode ou não. As outras eu posso cantar, ia lá fazer o show. Agora o cara vai lá e bane o cara. Você não pode mais trabalhar com Você não rede. pode, você se defender. some da vida. Você é aniquilado. Tem um monte de cara. Exatamente. Sumiu da vida, Que vive Sérgio disso. Moro. Você não pode deixar isso Acabou a acontecer. vida porque o cara acabou a produz. vida do cara. Se o cara vive disso, acabou o dinheiro, acabou tudo da vida do cara. Tá errado. Minha Não opinião, tá como eu certo disse, isso. esperemos que voltemos a uma normalidade e a tempos mais tranquilos, Não mesmo vai em voltar. relação a esse livre debate de ideias. Você sabe que não vai voltar. O que vai ser é o seguinte, há uma avenida aberta. Certo. Olha o Samidano. E o Nabo vindo. Tá corrigindo prova ou não? Tá Não, pagando a conta de luz. Inteligência artificial. A Tô bigorna... aqui pensando aonde nos metemos. O Bolsonaro pode sair vereador em Orlando, alguma coisa Talvez. assim. Eu acho que ele tá mais popular. Isso, tá mais por lá. popular em Orlando. Vai abrir um McDonald's. Gerente do Walmart. Jack in the Box. O nosso querido Barba tá com a bigorna no colo. E a bigorna é pesada. A bigorna Mas da tá com a realidade. caneta também, né? Só Não, mas é bigorna. a bigorna. A bigorna, recessão, a coisa não vai ser, você sabe. Vai abrir essa avenida pra gente nova. Eu acho. Ele não. Eu acho. Você Novos não acha? blocos carnavalescos. Muito cedo para fazer esse prognóstico. Pode ser que daqui a 4 anos nós tenhamos de novo Bolsonaro e Lula. É uma possibilidade. São duas lideranças. Você acha que o Lula aguenta?
Você ouviu a voz do Lula? É que Lula... vai ter que... ele tá sem voz, pô. Precisa de uma pastilha Valda. Eu acho que o Lula não quer mais ser presidente. Pode ser que entrem outros personagens. Tá com a Janja lá, pô. Pode ser que entrem outros personagens. Curtindo a vida, Moro. Sim. A Janjinha. Tomando da Bahia, tomar um Bahia, coco. pô. Você acha que o cara Tá com a Janja nova. Mas a questão que eu falei, o meu foco de atenção não é esse hoje. O meu foco de atenção é fazer meu trabalho lá no Senado. Ele tá olhando pra A gente hoje. ficar antevendo o futuro lá, né, é um exercício de adivinhação, né? Quem que ia imaginar que o Lula ia estar de volta nesse, né, há 4 anos atrás? Emílio. Quem que ia imaginar que Bolsonaro... O carro da Polícia Federal que prendeu hoje O Emílio, tá de O Emílio sempre falou. Eu sabia que ele ia Ele voltar. sempre falou. Não, mas quem imaginava também que Bolsonaro ia ser eleito em 2018? Pois é. Verdade. Então, Isso aí foi mesmo. 4 anos antes, em 2014, pouca gente sabia quem era. Sim. Então a política tem uma dinâmica que a gente fica imaginando alguns nomes possíveis lá para daqui a 4 anos. E muda o cenário. Mas pode mudar completamente. Não, mas agora é mais definido. Como assim? Porque agora é mais definido para a população, para a galera em geral, é mais definido o que é esquerda e o que é direita. Sim. Esse negócio do Lula voltar, agora a turma tá vendo o que é a carreta furacão, Ah, ok. o que vai custar pro bolso do cara. Não tinha essa ideia. A gente não tinha essa ideia. É porque que nem você falou uma vez, a molecada não lembra do Lula lá atrás. Agora que eles estão vendo o que é isso. Então agora tá bem definido o que é. E é essa vinda que você falou. Daqui 4 anos vai pegar aí, ou nenhum nem outro. A gente viu vai que tinha sobrar na na TV, tua né, costa Morgado? aí, Morão. Ah, eu tô cuidando da minha vida aqui no Senado. Ô Moro, então já que você tá falando, você tá muito liso. Tá liso. Sabonetão. Nossa. Tá muito cebão. Deixa eu falar sério agora. Bagre. Febo. Você acha que passa essa segunda instância? Não passa, né? Você acha que vai? É uma pauta difícil, mas quando eu, por exemplo, pedi... Tem um projeto de lei, que até foi feito na época que eu era ministro, eu ajudei na formatação, foi aprovado na CCJ do Senado. E aí não foi pautado no plenário, foi arquivado, gaveta. Daí nós fizemos a opção, ao invés de apresentar um novo projeto, colocando meu nome lá, vamos pegar o projeto que já foi aprovado na CCJ e desarquivar. Quando eu fiz o requerimento, aí um monte desses comentaristas o Moro tá isolado, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Aí em uma semana nós conseguimos as 27 assinaturas. Chupa, ganhou. Não é ainda o suficiente para aprovar. Nós temos que aguardar o melhor momento político para colocar isso por votação. Mas se é para levar 3 meses, se é para levar 2 anos, se é para levar 8 anos, se é para levar 10 anos e passar, é uma pauta necessária. Então tem coisas que a gente tem que insistir, ainda que seja difícil. Se for em 2 meses, puxa, ótimo, né? Eu fico danado de contente, posso até largar o Senado, né? Porque é uma pauta uma das pautas mais importantes para mim. Mas se não conseguir, em 6 anos, no 8º ano eu vou estar lutando por isso. Ô, Moro, mas essa questão da censura pós-Covid, tem muita gente que é oposição e foi censurado nas redes sociais. Você não acha que também deveria ser dar uma atenção maior? Porque o senhor mesmo disse que a oposição é essa censura das redes sociais, você se comunicar com os seus eleitores, e você também pode ser barrado nisso. Você não acha que deve ter uma atenção maior? Não, sim. Tanto que nós vamos acompanhar os desdobramentos legislativos disso. O que apenas diz é o seguinte: a minha expectativa é que, superadas essas situações que eram apontadas como de emergência, Covid, tem que combater a desinformação, porque senão as pessoas, o argumento era, senão as pessoas morrem, tá? Que é um argumento dramático, que leva muitas vezes decisões em situações extremas que podem ser equivocadas. Depois a história, vai ter o golpe, a mesma situação. Agora a gente entrou num cenário de normalidade, de maior tranquilidade institucional. Eu não estou dizendo que tinha risco de golpe, coisa parecida. Estou falando que era o discurso. Agora nós estamos num cenário completamente diferente. Então vamos esperar que a bola seja colocada no chão e a situação se normalize. Você acha que teve os caras falarem, vamos fazer um golpe? Não tem como fazer golpe hoje em dia, pô. Você acha que tinha essa conversa? A meu ver, nunca teve o apoio do Exército. Né? Nunca teve o apoio das Forças Armadas. Deve ter tido uma conversa. Os caras... E nunca teve o apoio, a meu ver, da maioria da sociedade, que é o fundamental. E essa urna auditável? Você acha que também não tinha que resolver isso aí? Não é agora a hora pra resolver? Porque é o seguinte, se o cara resolvesse ali esse negócio, que puta, fica em dúvida, né? Porque você acaba com a discussão. Você acaba com a discussão. Você fala, perdeu, acabou. Numa democracia, a gente tem que partir do pressuposto que todas as questões estão abertas ao debate.
A polarização impediu muitas vezes o debate livre dessas questões, porque cada um que defendia uma coisa era tratado como extremista pelo outro lado. Mais uma vez, o que eu penso. Estamos no momento de normalidade institucional. Colocar a bola no chão, vou utilizar aquela frase lá famosa do general Mourão, né, que é meu colega lá no Senado, inclusive. Vamos esperar que esses assuntos possam ter um debate salutar, sem que alguém que defenda isso ou aquilo seja taxado de extrema-direita, extrema-esquerda, traidor, enfim, né? Vamos tentar Israel, ter um debate mais razoável. O Netanyahu e Israel tá com o mesmo problema lá, né? Com a juizada lá. Juizada lá, tá mais ou menos. Tá tendo manifestação. Que ele tá quer mandar, treta. ele quer mandar, os caras querem mandar, a mesma treta. É meio mundial, né, Moro? Eu não tenho o conhecimento dos detalhes lá. Agora, poder tem que ter limites. E a gente tem que ter poderes independentes. Isso aí não é uma coisa que a gente inventou agora. Desde o Montesquieu se fala lá, precisa ter 3 poderes independentes para que esses poderes não serem ultrapassados. Isso às vezes engessa a realização de políticas públicas, mas é a forma de você evitar a tirania. Nem ditadura, tirania mesmo. Sim, então precisa ter um judiciário independente. Agora, quando o judiciário comete também erros, vem essas questões à tona. Quem vigia os vigilantes. Boa. Nós temos que ter um equilíbrio nesse debate. Eu, por exemplo, sou um defensor de reforma do judiciário, mas não com aquele sentimento, vamos fazer uma vingança contra o STF. Acho que é errado. Impeachment, por exemplo, é uma pauta complicada. Uma vez que você impeacha um ministro do Supremo Tribunal Federal, você corre um risco de acabar com a independência do judiciário para aqueles casos em que ela é absolutamente necessária. Mas você não volta Mas você discutir uma reforma do judiciário é importante. Você não volta pra estar lá. Mas o que os caras não pensaram e que está acontecendo agora, que é o poder do indivíduo. Esse é que é o negócio, porque o poder do indivíduo hoje, ele é muito grande. Por exemplo, você, Sérgio Moro, vou contar um segredo para você dos meus grupos. Temos o grupo das Amoretes. Amoretes? São as fãs do Sérgio Moro. Você não sabe. Moro Lovers. Isso é um bom grupo, hein? As Amoretes? Vou mandar um abraço aqui Você nem conhece as Amoretes. Mas eu conheço as Amoretes. É 70 a mais o público. Não vem com gracinha, não. Calma aí, Calbi. Porque você tá com namoradinha nova. Sabia disso? Eu não, meu amor. Eu não, meu amor. Minha vida pessoal e vida profissional. Então, hoje em dia, esse negócio aqui, esse poder que as pessoas têm, o poder do indivíduo, não entra nessa conta. E os caras estão desesperados para esse negócio. Por isso que eles estão com esse negócio de fake news e tal. Eles querem também controlar a turma, as Amoretes. Repare bem. Não, certamente. Nós temos que ver as virtudes da internet, da rede social, de você ter essa quantidade de informações enorme que a gente tem na palma da mão com um smartphone. Então nós temos que ver o lado positivo, né? Embora tenha efeitos colaterais negativos pontualmente, de possibilidade de disseminação de informação, fake news, o lado virtuoso compensa em muito. Sim. Por isso que a gente não pode aí utilizar aquela expressão, né, de jogar o bebê para trocar a água lá do banho. Isso. Então tem que tomar muito cuidado. Mas tudo é fake news? Tem que tomar muito cuidado e partir do pressuposto que se tiver dificuldades, tem que se prestigiar a liberdade de expressão e o livre intercâmbio das ideias. Mais do que, né, o prestígio de uma autoridade ou coisa parecida. Mas cada um responder pelo seu BO. Isso aí, eu também acho. Ô Moro, obrigado. Acabou, velho. Acabou. Moro tem muito fã aqui. Tinha saidinha do Derrite, queria saber. Eu vou passar aqui o Instagram do Sérgio Moro, SF_Moro, Twitter, @SF_Moro. E tem o YouTube também, o canal do YouTube. Moro, muito obrigado. Pareça sempre aí, sempre que você quiser. Obrigado. Sabe que a terceira vez eu tenho direito à música naquele programa que eu não vou falar o nome. Que música que o senhor escolheria? O que você curte? Obrigado, vai cantar. Que música? O Zuzu dançar. Fala aí. Fala o seu cantor preferido, que você escuta pra dar aquela... O que tá no seu Spotify? Catinguelê. Poxa, meus filhos falam que meu gosto musical morreu nos anos 80. Se eu for falar, eu vou me entregar. Pode ser uma. Eu gosto de, sei lá, Queen, por exemplo. Cadê o Reginaldo? Pro terceira vez o Reginaldo toca. Pro Moro aqui, o Queen. Salpicada no frango. Obrigado, viu, Moro? Mas olha, tem aqui, São Paulo, agora tem minha esposa também, deputada federal. Sim.
que ela tem uma pauta muito interessante, que é a causa das pessoas com doenças raras e pessoas com deficiência. Vamos trazer ela aqui. Ela manda na sua rede social. Manda. Aquele parabéns. Aquele parabéns animado, jamais a gente vai esquecer. Jamais. Tá sozinho. Ficou ridículo aquele parabéns. Mas foi ideia dela. Foi ideia dela. O bolo tava gostoso. Viu? Olha, novinho. Ó, que bonitinho. Ó, o Moro aí, ó. Moro categoria de base. É o neto que dá orgulho, né? Parece o Dudu Camargo, velho. Olha. Muito bem. Obrigado, viu, Moro? Obrigado mesmo por você ter vindo. Sérgio Moro conversou com a gente.